Olá, graça e paz. Essa é a nossa quarta semana da jornada bíblica. Estamos lendo toda a Bíblia, de passo em passo, bem devagarzinho. É uma semana mais curta, né? Temos um feriado na segunda, então apenas 4 dias de leitura. Se você se atrasou em algum dia aí, em alguma semana, se não está conseguindo acompanhar, use o feriado para poder ficar em dia, para lermos todos juntos, porque essa é a nossa proposta desde o início, né? Vou colocar aqui para vocês a nossa semana, né? O cardzinho com a semana de Gênesis 41 até o final do livro Gênesis 50. Ou seja, vamos começar fevereiro lendo Jó. Tá bom? Uma novidade para você. No dia, na semana que vem, eu explico por que é que vamos para Jó e não para Êxodo. Bom, esse trecho de Gênesis, trecho final de Gênesis, ele traz algumas das histórias mais memoráveis do texto bíblico, né? Com a história de José. José é muito lembrado, muito querido, um dos mais lembrados quando a gente pergunta qual é o seu personagem preferido, né? Não sei se é o seu caso, mas isso é uma verdade. E aqui nós já tínhamos começado a ver a história de José na semana passada, né? Na quinta-feira passada vimos ele sendo vendido pelos seus irmãos e na sexta-feira já vimos ele já na casa de Potifar, né? Com uma pequena ascensão e depois queda novamente. Agora vamos vê-lo na prisão, né? Lançado lá por Potifar. A questão do sonho, né? Ele, através dos sonhos ele acaba abençoando as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas então começam a reconhecer esse dom nele, de maneira tal que ele acaba subindo ao governo do Egito, né, e se transformando, pelo menos o próprio faraó diz assim, olha, eu não quero saber de nada, né? Vocês querem alguma informação? Vão perguntar para José, né? Aquele rei que diz assim, olha, eu não entendo dessas coisas, vai falar com o ministro da economia lá, porque ele é que tem que saber disso. E aí então José, com toda essa capacidade, usa tudo isso para benefício de Faraó. E nós vemos então aqueles sonhos, né, de Faraó que ele descobre, né, que Deus revela para ele. E ele então tem a capacidade de ajudar Faraó. E Faraó se enriquece grandemente, né, o governo se enriquece às expensas da população. Né, tem uma taxação pesada ali nos primeiros 7 anos. E depois ele cobra muito pela comida. Né? E acaba também crescendo pelo comércio internacional. Todo mundo vem para comprar do Egito, né? O Egito, então, José, então, é um dos responsáveis pela grandeza do Império Egípcio nessa época. Né? E seus irmãos, então, vêm para comprar sem reconhecê-lo, ele finge que é outra pessoa, ele faz imputação de crime ali, né? Falsifica uma situação ali para que testar os seus irmãos, né? Se eles tinham mudado ou não. Ele se retira para chorar, depois volta. É uma história muito envolvente. Já virou novela, vocês já sabem que eu não gosto de como as novelas fantasiam em cima do texto bíblico. Eu tenho uma desconfiança de que uma parte daquilo que a gente assiste, né? Se você assiste essas romantizações, uma parte daquilo acaba entrando na gente, a gente acaba lendo o texto bíblico com essa memória. Né? Então eu não gosto de romantizações do texto bíblico. Se você fizer uma história que corresponda ao texto bíblico, ok, mas quando você acaba esticando isso para virar uma novela, eu acho um horror. Né? Então, José já teve uma novela dele, eu estou dizendo, vamos limpar essas ideias e vamos ficar só com o texto bíblico aqui, que é o que nos interessa. E aí então, José, né, com essas artimanhas todas, consegue trazer seus irmãos e seu pai, né, que ainda era vivo, para morarem no Egito. E ali então eles morrem, né? Jacó morre, é sepultado lá em Canaã, José morre, com a promessa também de um dia ir para Canaã, que é a terra que Deus lhes prometeu. Né? Então, o que eu queria destacar com vocês nesse trecho, né? Nesse trecho que a gente leu aqui. Em primeiro lugar, eu queria que vocês sempre prestassem atenção no fato de que a gente tem que ler os textos históricos da Bíblia como história.
né? Ou seja, Deus resolveu revelar a sua vontade por meio de histórias que são contadas. E a gente perde isso às vezes, eu já falei disso em outro vídeo, a gente às vezes perde essa percepção, porque a gente está falando, a palavra de Deus, tem que aprender alguma coisa, né? E a gente fica lendo várias histórias, né? Às vezes até gostando das histórias, mas sem perceber onde estão as sutilezas, né? E aqui nós temos, ao fechar o livro de Gênesis, a gente percebe claramente que o autor nos conduziu por uma história de suspense. É verdade, Deus faz uma promessa, né, de uma descendência para a mulher, depois ele faz uma promessa de descendência para Abraão, e toda a história está ali. Você, puxa, será que vai conseguir? Será que essa descendência vai vencer? Será que vai dar certo e tudo mais? Então, todos esses altos e baixos desses patriarcas nos fazem esse suspense. Será que vai dar certo? Será essa mulher estéril, será que ela vai conseguir? Outra mulher estéril, será que ela vai conseguir? Mais uma mulher estéril, será que ela vai conseguir? Então tem esse suspense que a gente às vezes não percebe. E agora, finalizando o livro de Gênesis, eu quero destacar isso para você, né? Até mesmo os altos e baixos morais dos personagens, né, acabam contribuindo para isso. Na semana passada a gente viu aquela história horrorosa de Judá, né? O seu filho morre, o outro filho que tinha obrigação, dentro dos costumes da época, de dar descendência para o irmão com a viúva, né? Sem assumi-la como sua esposa, mas dando a ela filhos, né? E ele então possui a sua cunhada, mas não lhe dá filhos, né? Então faz ali uma estratégia ali para não dar filhos, né, para ela. E ela reclama com seu sogro Judá, Judá passa um pano para os seus filhinhos, né? Uma coisa horrorosa. E depois ainda é enganado pela sua nora, né? Que se faz passar por prostituta, e ele se deita com aquela que ele acha que é uma prostituta, ainda sem dinheiro, ainda tudo errado, né? E isso tudo nos faz pensar, né, como leitores, puxa vida, esse povo não vai virar o povo de Deus, não tem solução para isso aqui, né? E aí Deus entra com a sua providência. Quando a gente percebe esse suspense, a gente se alegra com a resolução do conflito, porque sempre a resolução é prova da providência de Deus. Deus está conduzindo a história, né? Deus vai fazer tudo dar certo. Nesse caso específico de Judá e Tamar, né, eu falei na semana passada do contraste, né, no capítulo seguinte com José, que age corretamente, né? Mas então, queria que vocês prestassem atenção nessas coisas, porque agora a gente chega ao clímax, né? E qual é o clímax da história? Eles estão fora da terra que Deus prometeu, mas eles já são um povo, né? Já tem um grupo razoável ali, ainda não chegaram lá, mas eles estão no Egito. Então, Gênesis termina com um anticlímax. Tudo deu certo, mas ainda não. As coisas não se comprovaram como Deus falou que iam acontecer, e, portanto, há um palco armado para os judeus que estavam saindo do Egito entenderem por que eles estavam lá, mas o clímax só vem em Êxodo, né? Quando eles finalmente saem de lá. Um outro destaque que eu quero fazer é que José acaba sendo um tipo de Cristo, né? Porque ele é um descendente, né? Que veio da semente santa, e ele, por meio de muito sofrimento, muita humilhação, acaba sendo o salvador do seu povo. Ele é o mediador entre o seu povo e o faraó para conseguir um lugar de descanso para o seu povo. Ele age com misericórdia com os seus irmãos, ele tem poder para conduzir a sua família. Então ele acaba funcionando como uma tipologia do que Cristo vai fazer pela igreja muito mais tarde, né? Que mais? Sim, eu já tinha falado em outras oportunidades sobre descrição, né? O que a Bíblia descreve, ela não está prescrevendo. Então, José mentiu para os seus irmãos? Mentiu. Isso quer dizer que o cristão deve mentir em algumas situações para conseguir fazer as pessoas confessarem seus problemas? Não quer dizer isso, né? Está apenas descrevendo e não prescrevendo. Mesmo quando Deus dá um resultado bom, não significa que está correto, né? Lembra? Abraão foi o primeiro a sair da terra prometida, que Deus tinha acabado de prometer para ele, deu tudo errado lá e Deus ainda assim abençoou, ele voltou mais rico, né? Não quer dizer que ele deveria ter ido para lá. Adivinhação também de José, né? José fala assim, eu sou um adivinhador, né, tal, eu tenho uma caneca que eu adivinho tudo. É claro que é balela, a Bíblia não está dizendo que realmente ele conseguia adivinhar as coisas com caneca, a Bíblia não está dizendo que a astrologia é correta, que ler mão dá certo, nada disso. Está dizendo que José, naquele contexto, incorporou ali um certo personagem para transitar na sociedade egípcia, e diante daquilo,
ele acabou usando aquela estratégia para falar com seus irmãos e trazê-los de volta, né? Assim como, né, as estratégias lá profissionais de Jacó, né, de tentar dar a volta no seu patrão enrolão, também, né, não estão sendo prescritas ali, nem a poligamia de Jacó, nem nada disso, né? Os sonhos de Jacó, mesma coisa que os sonhos de José. Então, nada disso forma doutrina. Não é assim que a gente faz doutrina. Aconteceu na Bíblia, então tem que acontecer hoje. Não, a gente tem que entender qual é o propósito de Deus naquela história, para então dali tirar uma doutrina, se for o caso, né? Se for o caso, em cada situação. Né? Dá mais trabalho, mas é assim que tem que ser feito. Bom, encerramos Gênesis, espero que tenha sido uma bênção para você ler, tirar as suas dúvidas, compartilhe com os irmãos as suas impressões, tá? No nosso grupo lá, para que seja muito gostoso essa leitura comunitária. Como o corpo de Cristo estamos lendo a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar grandemente nesse período de leituras, nesses 2 anos aí que a gente vai estar lendo a palavra de Deus juntos, tá bom? Deus os abençoe. Semana que vem começamos um novo livro. Até lá.